A Semana Literária é um evento que acontece anualmente no Colégio Oswald, com o sentido de conseguir deslocar a palavra do seu lugar comum, informacional, comunicacional, para um lado poético, mais carregado de sentidos, carregado de expressividade. É o momento em que as crianças têm essa oportunidade da experiência literária um pouco mais densificada dentro do trabalho do colégio. Todo ano, a Semana Literária é orientada por um autor escolhido, um autor enfocado. E nesse ano o autor foi o Arnaldo Antunes. Essa escolha teve uma sondagem inicial com a equipe pedagógica e com a direção em torno de uma necessidade que a gente identificou de extrapolar um tanto da estrutura tradicional da poesia, tal como a gente entende como verso, rima, estrofação, tentando buscar algo que fosse para além disso, um algo poético, para além dessas estruturas mais tradicionais, que as crianças também não tenham interesse tão direto sobre elas. Embora na música do Arnaldo Antunes a gente identifique esses elementos mais tradicionais da poesia, a influência concretista permitiu um novo canal de acesso à poesia, a partir de elementos como a construção da imagem da palavra, o seu desenho no papel, a sua disposição de layout e também do trabalho com a palavra como sonoridade pura, como forma fonética pura. Esse foi um ganho pedagógico bastante interessante, a possibilidade da gente transitar entre essas diversas linguagens e conseguir investigar um tanto dos ganhos e das perdas que a gente tem em cada transposição de linguagens. É assim que os projetos encontraram também formas de apresentação muito variadas, desde instalações até recriações da obra do Arnaldo, articulando a biografia desse autor, a sua linguagem e também elementos elementos de conteúdo do próprio currículo do colégio, que estava em andamento. Procurando estreitar essa distância entre o escritor e a obra visitada pelas crianças durante a Semana Literária, o Arnaldo Antunes cedeu gentilmente para a gente uma entrevista que a gente passa a ver agora juntos. Arnaldo, o que você queria ser quando você era criança? Olha, eu não planejei nada, assim, nada do que eu vinha fazer, assim, de escrever, de cantar, de compor, de trabalhar algumas coisas visuais também. Nada disso foi programado, eu não tinha uma ideia do que eu iria ser. Como se essas coisas fossem me levando, assim. Eu, na verdade, gostava de literatura, gostava de ler, gostava de tudo que envolvia poesia e tal. Então, fui fazer faculdade de letras. Mas eu não sabia se isso ia me levar a ser um professor, ou se eu ia viver do que eu escrevia, ou se eu ia trabalhar em publicidade. Eu não me via, assim, planejando um futuro como artista. E aí comecei a fazer a faculdade, mas daí comecei ao mesmo tempo a fazer show com os Titãs, porque eu também tocava, compunha desde adolescente. E aquilo foi me levando, acabei largando a faculdade no meio, nem terminei a minha faculdade de letras, porque a música me levou para outro caminho. Mas eu nunca projetei, acho que as coisas foram acontecendo, assim, mais do que eu planejei o futuro para mim. Bom, essa segunda questão, ele vai falar de emprego, né? Quando a gente estava falando da sua obra, enfim, foi muito interessante também esse caminho de ter, ao mesmo tempo, não só o trabalho como escritor, mas o trabalho como músico, como performer também, a questão da arte performática, também está muito presente isso. E as crianças se encantaram com essa multiplicidade, né, no artista, tendo ainda como centralidade a palavra. Bom, é só justificando como é que ele vai usar essa palavra, emprego. É difícil ter todos esses empregos ao mesmo tempo? Eu acabo fazendo muita coisa diferente, mas para mim é muito natural. Eu nunca me senti muito especializado. Acho que entre as coisas que eu faço tem um território comum, que é o trabalho com a palavra. Seja a palavra cantada nas canções, seja escrita nos livros ou em outros suportes, né? Às vezes num cartaz, numa camiseta, numa instalação, num objeto, enfim, numa caligrafia, num vídeo, num site. Então, eu acho que é como se a palavra fosse uma espécie de trampolim de onde eu me aventuro, me jogo em direção às outras linguagens. Ela que me levou para
a música, que me levou para as artes visuais, etc. Então acaba sendo natural. E acho que hoje em dia a gente vive uma época em que as diferentes linguagens estão cada vez mais se misturando, né? As fronteiras entre uma linguagem e outra estão cada vez mais se dissolvendo, vamos dizer assim. Isso muito propiciado pelos próprios meios digitais, né? Hoje em dia você abre um site qualquer no computador, você tem música, vídeo, foto, texto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu me sinto um pouco me adequando ao tempo em que a gente vive, mexendo com tanta coisa diferente. E é para você também natural entrar nesse... Agora, a questão de trabalho, o que é o meu emprego, vamos dizer assim, que me dá mais dinheiro para sobreviver, é a música, que tem uma atividade constante de shows, tem os direitos autorais das canções, tem, enfim, várias fontes, né, que acabam possibilitando que eu sobreviva e tal. E esse é o meu emprego mais fixo. As outras coisas, os livros, ou mesmo as exposições, ou as performances, isso são coisas que eu gosto tanto de fazer quanto a música, não tem uma prioridade, né? Mas são coisas que não consideraria empregos, né? Eu acho que o que me dá uma renda mais constante é a música. Você já fez um desses trabalhos para alguma pessoa bem especial para você? Arnaldo, você fez músicas ou poemas sobre seus filhos, sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios, algum animal seu, cachorro, gato, passarinho, enfim. Já fiz algumas coisas assim, especialmente. Eu fazia muita música para meus filhos dormirem, música de ninar. Tem uma até que foi gravada naquele disco Canções de Ninar, do Palavra Cantada, que é Travesseiro, dorme. E aí, quando eu ia pôr meus filhos para dormir, eu cantava essa música e ia sempre inventando a letra, né? O dorme ficava, mas as coisas que dormiam eram sempre diferentes. Aí, quando eu fui gravar, eu tive que escolher, né, uma série de coisas ali para colocar. Mas aí aquela também que eu fiz com o Pequeno Cidadão, ai, ai, que leitinho bom, fiz de brincadeira para os meus filhos. Enfim, tem muita coisa que... Criança é uma coisa muito inspiradora, assim. Acho que a convivência com os meus filhos me inspira muito a fazer coisas e também a fazer coisas para eles. Essa história do Pequeno Cidadão, até a gente se reuniu porque nós quatro, eu, Edgar Escandurra, Tassiana Barros e o Antônio Pinto, que formamos esse grupo Pequeno Cidadão, do qual eu participei do primeiro disco. No segundo eu já não pude, porque eu estava com uma agenda muito atribulada, mas eles continuam, fizeram o Pequeno Cidadão 2, do qual eu participo cantando só uma música, mas junto com o Tomé, meu filho. Mas, de qualquer forma, eles continuam e foi um trabalho que a gente se juntou porque nós somos músicos e somos pais, então já tinha todo um repertório informal lá de casa, né, de casa de cada um, de fazer música para comer, para dormir, para brincar com os filhos, enfim. E aí os filhos participaram da gravação e dos shows, foi muito legal, assim, porque foi uma experiência também de conviver com eles e trocar e tal. Agora, para cachorro, gato, eu já fiz de brincadeira, assim, em casa, mas nada que eu tenha gravado ainda. E para namorada, quando a gente é jovem, principalmente, a gente sempre faz música de amor, pensando em alguém que você gosta e tal. Então, isso é muito comum. Vocês, quando começarem aí a ter as primeiras paixões, vocês vão ver que também é uma coisa muito inspiradora. Oi, você tive essas ideias ou alguém passou essas ideias para você? Eu acho que é um pouco as duas coisas, né? Eu acho que a gente tem as ideias, mas elas não vêm do nada, né? A gente acaba recebendo durante a vida inteira, né? Principalmente durante a época de formação, né? Tudo que a gente ouve, lê e tal, a gente vai incorporando e dando uma contribuição pessoal àquilo. Então você nunca repete uma coisa que você ouviu e acha que é sua, mas você pode assimilar, incorporar aquilo como experiência e acabar
fazendo uma coisa que dialoga com aquilo que te formou e que te informou, né?